Oh. Oh, you make a tea. Welcome tea. Oh, pretty good. Oh, very nice. Cheers. Cheers. ادعس يا مهدي ادعس يا ولاد روح يا مجروح باي باي. Pois é, esse aqui foi o deserto de Wadi Rum. A gente viu o pôr do sol dele aqui. E cara, que lugar incrível esse deserto. Eu nunca achei que o deserto ia ser um dos lugares favoritos. O lugar mais legal que eu já visitei na minha vida foi o deserto do Federico também, com certeza. Mano, tá ficando de noite aqui. A gente tá aqui na picape junto com o nosso amigo. Estamos voltando. A gente veio aqui no restaurante, no meio do deserto. Não é um restaurante, é um lugar de camping aqui no meio do deserto. E eles estão mostrando como é que eles fazem as comidas aqui. E eles deixam a comida dentro da areia, aqui embaixo quente, para manter o calor da comida. Eles cozinham as coisas embaixo da areia. Olha o cheiro maravilhoso, Mauro. Que cheiro bom a carne. Eles colocam a tampa, eles colocam a panela embaixo da areia, tampam de areia, fecham, esperam o dia inteiro e aí eles tiram o pano, abrem a tampa e tá cozinhado. Cara, o cheiro tá maravilhoso, é cheiro de churrasco. Cheiro bom, né, mano? É cheiro de churrasco. Comi. E eu fiquei deslumbrado assim, os primeiros 5 minutos. A gente ficou em choque ali, correndo pra um lado e pro outro. Quando ele parou no sofazinho, eu falei, não. Não, o sofazinho era demais mesmo. Valeu, Jordânia! Finalmente consegui chegar aqui no quarto. Fiz check-in lá. Esperei. A gente pousou aqui, era 9 horas, agora são 1 da manhã. Foi demorado o processo, foi demorado porque 200 pessoas... Ah tá, deixa eu explicar pra vocês o que aconteceu. Bom, eu tava na Jordânia. E aí eu fiz tudo que tinha que fazer na Jordânia e falei, beleza, vou embora. Eu não tinha passagem pra ir embora, comprei na Jordânia pra ir embora, passagem, e tinha escala em Dubai. Saía de Amman, 3 horas de Amman pra Dubai, de Dubai espera 2 horas, mais 15 horas pra São Paulo. Beleza, tudo certinho, peguei o voo de Amman pra Dubai, né? De Dubai pra São Paulo, 15 horas, beleza. No meio do caminho já tinha ido 8 horas de voo, faltavam só 7 horas. O comandante manda um áudio, ele dá uma falada ali no microfone assim pra gente. Aí pessoal, é o seguinte, tivemos um problema técnico aqui no avião e por causa disso a gente vai ter que voltar pra Dubai. Porque devido a esse problema técnico, o avião não vai passar por cima do mar. A gente não vai conseguir fazer essa viagem por cima do mar. A gente vai ter que voltar pra Dubai. E mano, na hora que ele falou isso, velho, bateu aquele gelo. Todo mundo levantou e ficou tipo, não, como assim, velho? Não pode ser, falta pouco pra chegar em São Paulo e tá falando que não vai passar em cima do mar o avião vai cair, mano. Todo mundo achou que o avião ia
ia dar aquela batida, ia dar aquela caída, porque não tem como a gente voltar. A gente já tinha ido 8 horas, ia ter que voltar 8, sendo que faltava só 7 para chegar no Brasil, mano. E aí o avião começou a voltar, o avião começou a fazer a volta e as telas lá do avião tudo congelado, assim, ó, com um mapinha congelado. O avião não saiu do lugar, então a gente não sabia onde é que a gente estava, porque o avião congelou ali no meio da África e quando ele voltou ele nunca mais saiu do lugar. Então a gente não sabia onde é que a gente estava, estava de noite, a gente não tinha noção se já tinha andado muito, se já tinha andado pouco, não sabia se ia pousar, se estava alto, se estava baixo. Eu sei que foi um desespero, todo mundo no avião ficou assim, ó, tenso, todo mundo tenso, às 8 horas de volta na tensão. Mas beleza, a gente conseguiu pousar tudo certo e no meio do voo tava uma correria, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, chamando médico, se tem algum médico no voo e, pô, a gente não sabe o que rolou no voo. Mas aí a gente conseguiu pousar em Dubai, pegamos aqui a reserva do hotel da Emirates, que separaram pra gente, um avião, ó, um ônibus trouxe a gente do aeroporto aqui pro hotel e foi, bom, tudo por conta da Emirates, o hotel, a janta, o transfer, a gente vai ficar aqui até as 9 da manhã. E o nosso voo sai meio-dia amanhã, então eu tenho 10 horas aqui em Dubai. Eu não esperava que eu ia vir para Dubai, mas eu estou aqui, então não vou ficar parado, né? Eu vou aproveitar e vou tirar umas fotos, vou conhecer a cidade, vou filmar uns negócios para vocês aí. Então eu vou dar uma dormida aqui rápida, são 1 da manhã agora, eu vou dormir até umas 4, 5, e aí eu acordo cedo, vou lá, conheço a cidade e aí eu já pego o voo e volto para São Paulo. Bora! Passaporte em mãos, porque vamos começar a noite viajando na companhia desse youtuber que tem quase 3 milhões, como é que pode, de seguidores? Ele se aventurou pelo planeta, pelo mundo da literatura e contou tudo em seu livro, que ele viu pelo caminho na busca pelas 7 maravilhas do mundo. Vamos saber mais? Boa noite, Mauro Nakada-san. Boa noite. Você tá bom, querido? Obrigado por ter vindo. Obrigado, eu que agradeço. Ah, mas essas viagens, oh meu Deus do céu. Você começou essa volta pelo Peru, tudo bem. Como é que foram escolhidos esses lugares? Pois é, o que me moveu primeiro de tudo foi a curiosidade, né? Tá. Assim como eu assistia muito filme pela curiosidade de buscar histórias, a minha ideia era buscar histórias pelo mundo. E aí em novembro de 2016 eu fui para Tailândia e aí eu falei, bom, gostei muito de conhecer o lugar, falei, quero conhecer o mundo. Mas não sabia por onde começar para buscar essas histórias que o mundo podia me trazer, porque são tantos lugares incríveis. E aí em janeiro de 2017 fui para Machu Picchu para fazer um trabalho, cheguei lá, falaram, é uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Falei, bom, essa é uma das 7, tem mais 6 aí para eu conhecer. Isso. Então minha lista já está formada aí para eu conhecer esses lugares e a história deles. Todo país eu acho que emana uma energia única, né, Mauro? Agora, indo para bem longe, você saiu e foi para China. O próximo lugar que você conheceu também é um lugar fascinante, né? Que é, na verdade, a ilustração material de um amor gigantesco, né? Sim, é a maior prova de amor, né? Sem dúvida nenhuma. Pois é, o imperador amava a esposa dele, a esposa favorita, e ele resolveu fazer uma construção para sepultá-la. E é uma das obras mais bonitas do mundo, com certeza, né? Alguma. O Taj Mahal, inclusive, serviu de inspiração até para uma música do Jorge Ben. Outra coisa que eu acho fascinante, Jordânia. Jordânia, sim. Esse é um lugar, eu também tinha muita vontade de conhecer Petra, por exemplo, né? É um lugar que foi usado para fazer tantos filmes, né? Pois é, inclusive
Aquele que é feito com Harrison Ford. É o Indiana Jones. Indiana Jones, é. Indiana Jones foi gravado lá na Jordânia. Tem aquele O Perdido em Marte, que é recente. Isso. O deserto foi usado para ser Marte lá, inclusive. Isso. Que, aliás, é um deserto que se conserva bem longe de todo mundo, né? Pois longe é. dos homens, né? A Petra, ele fica assim, distante da civilização, né? Então, pra gente chegar lá, a gente cruzou quase o país inteiro, de norte a sul. A gente estava em Amman, que fica no norte do país. A gente pega a estrada e vai descendo até a ponta do sul do país, onde fica a Petra. Olha que coisa e o deserto de Wadi Rum, que foi gravado Perdido em Marte, que parece muito Marte, né? Sem dúvida assim. nenhuma, parece. E a gente teve um guia lá super bacana que levou a gente para passear pelo deserto com o 4x4 dele lá. Foi uma experiência incrível lá no deserto. E depois comemos aquele cordeiro que eles assam embaixo da areia. Eles deixam durante o dia na panela, embaixo da areia, para cozinhar. E aí, pela noite, eles tiram. E aí, o cordeiro tá assim, ó, desfiando. Bom, México, falando de gastronomia, falando de Vamos comida... falar de taco, né? De taco. Mas qual é a maravilha moderna que a gente encontra lá? Lá no México tem Chichén Itzá, né? Que é a cidade... O Templo Maia. Sim, a cidade maia. Tem a pirâmide bem conhecida lá, que é a pirâmide de Yucatán, né? A pirâmide lá da cidade de Yucatán. E tem a cidade lá, é como se fosse Machu Picchu também, a cidade que vivia a civilização, uma cidade muito importante. E eles fizeram a pirâmide lá em adoração ao deus a serpente. E tem 365 degraus a pirâmide. E ela é grandona, não? Sim, ela é gigantesca, a pirâmide gigantesca de pedra, assim. É muito bonito a maravilha lá do México. Comemos tacos, guacamole, tudo que a gente conhece, só que na raiz do lugar, né? Isso tem. De fato tem lá, o que tem aqui tem lá. Sim. Bom, Mauro, muito obrigado por ter vindo, viu, querido? Eu quero agradecer ao Mauro Nakada. Vamos mostrar o livro dele? Tá frisado, né, o livro? Aí, ó. Ai, que legal. 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 Obrigado, Mauro. Obrigado mesmo. Muito obrigado, legal. Viu? Adorei o papo, adorei. Nesse momento eu estava muito cansado, porque eu já tinha passado mais de um mês fora de casa quando eu tinha ido para a China, Índia e para a Jordânia. Foi mais de um mês trocando toda hora de quarto, de comidas, de moedas, de línguas, de culturas. Eu estava com um monte de história acumulada na cabeça e depois de voltar da Jordânia, a única coisa que eu queria era descansar, colocar as imagens no lugar, guardar elas, lembrar das histórias, escrever tudo, anotar e me preparar com calma para visitar as 3 das 7 maravilhas do mundo moderno que faltavam. E comparado com o turbilhão que foi fazer essas 4 visitas, as últimas 3 seriam muito mais fáceis, porque, bom, nesse momento eu já não era mais a mesma pessoa que tinha saído de Nova York e ido para Machu Picchu. Eu já tinha aprendido muita coisa nesse caminho. E aí meu plano era voltar, descansar, guardar as imagens e depois disso pegar um voo rápido aqui para o Rio de Janeiro, que é aqui perto, e fazer uma visita tranquila ao Cristo Redentor. Mas não foi isso que aconteceu, porque literalmente uma semana depois que eu voltei da Jordânia, eu recebi uma ligação e eu estava sendo convidado para ir para o México, para o lançamento de um filme protagonizado pelo Tom Cruise, A Múmia, e o red carpet do filme ia ser na cidade do México. Bom, eu estava muito exausto, muito exausto, mas não teria como perder essa oportunidade. E sim, eu topei pro México.
Perdão? Estaba abierta. Ah, estaba la puerta, estaba... Ah, sí. Gracias. Ah. ¿O qué, perdón? Ah, la puerta estaba abierta. Ah, sí. No, gracias. Aparentemente eu entrei no quarto e deixei a porta do quarto aberta. Parece que eu entrei no quarto com as malas e aí eu deixei a porta do quarto aberta. A mulher veio avisar pra mim que tava aberta. Eu levei um puta susto porque ela bateu na porta e a porta tava aberta. Eu sou muito bom de ler espanhol, olha só. Graças por não fumar nesta habitação. Esta botella de agua purificada tiene un costo de 28 dineros. Si desea más solicitaciones a la Extes 2000 y 2001, incluido la moneda nacional. Le invitamos a colaborar no propósito de conservar nosso meio ambiente. Vocês viram como eu falo bem? Eu posso me tornar até um fluente em espanhol se eu quiser. Vamos ver. Vai ficar bom? Eu já queria ir pro México há muito tempo atrás, porque eu sempre fui fã da cultura e sempre fui fã da culinária também. E no meu primeiro café da manhã no hotel no México, o chefe me sugeriu comer um taco preto com queijo e cogumelos, e eu comi também nacho com guacamole. E eu já tinha comido comida mexicana em diversos outros lugares, mas no México esses pratos estavam únicos. E o que mais surpreendeu foi o guacamole, porque tava muito cremoso, parecia uma maionese. E nem parecia que tinha abacate lá no meio. E depois do café da manhã eu passei o dia inteiro passeando pela cidade do México, para no outro dia ir pro lançamento do filme. Oi, eu sou o Mauro e sejam bem-vindos ao meu quarto. Pois é, um novo dia, um novo voo, um novo lugar, e hoje eu estou aqui no Peru, não. Pois é, um novo dia, um novo voo, um novo lugar, e hoje eu vim parar no México. Eu tô aqui no México porque o Tom Cruise, sim, o Tom Cruise, ele me chamou pra vir aqui pro México pra assistir o filme novo dele e ir lá no tapete vermelho, ver a galera, tirar foto com a galera, e é isso que eu vou fazer hoje. E depois de fazer tudo isso eu vou dar uma explorada rápida aqui na cidade do México e eu vou pra Cancún. Eu acabei de comprar mais passagens pra ir pra Cancún aqui porque lá perto tem um lugar que eu quero muito visitar. Esse lugar se chama Chichén Itzá. Inclusive Chichén Itzá é uma das maravilhas do mundo moderno. Então vamos lá porque os dias vão ser longos aqui no México. Eu tô indo agora descer ali no lobby pra encontrar o pessoal, pra ir pra uma sessão exclusiva de A Múmia, filme novo do Tom Cruise que tá lançando aí. A gente vai no Red Carpet amanhã, que é o tapete vermelho. E agora a gente vai assistir o filme pela primeira vez
no escritório da Universal aqui na Cidade do México. Eu tô aqui na coletiva de imprensa do filme A Múmia, e os atores estão ali na minha frente, respondendo as perguntas que a galera tá enviando aqui atrás. My costume was in 3 different pieces, which is the legs, the top, and the face. And it's crazy to me. It's unimaginable. What moved you specifically to play this role in the movie? So, Annabelle. Oh, I think I was so excited about this, this unraveling of this dark universe, and then they told me about this incredible archaeologist who was smart and feisty, and then of course, the chance to. You know what? I keep telling that story to people. I've never said that particular detail. I think definitely every morning the challenge of what Story is horrible. And so, if you look very closely at the film, you'll see a little blood right there, and that's Sophia's actual blood. Agora a gente acabou de sair aqui da coletiva de imprensa e vamos direto para o Red Carpet da Múmia. Agora eu não sei qual carro que é esse carro aqui. Olá. Tá bom, já vou mandar o áudio pro Felipe aqui, que ele tá me ajudando com isso, tá? Eso voy también a estar cagado con esta situación. Sí, nosotros ya sabemos, no le está pasando nada. Voy a hacer 2 horas. ¿Sabes cuánto es un payday, güey? No nos conocemos, pero ¿sabes cuánto es un payday, güey? Eso es lo único que tienes que hacer. O sea, eso es... Volaris. Yes, Volaris.
Nossa, tá tão abafado aqui. Olha isso aqui. Com o meu óculos e a lente da câmera fica tudo embaçado, mano. Olha. Está muito abafado aqui. Não deu nem tempo de chegar em Cancún, colocar um shorts pra ir pra praia e já começou a chover. Consegui chegar em Cancún, depois de 2 horas de avião lá da Cidade do México pra cá, consegui chegar aqui no meu hotel. E eu tô num hotel super legal aqui chamado Hyatt Ziva, que é um hotel da rede Hyatt, que tem vários hotéis no mundo inteiro. Então o pessoal do hotel foi lá e escreveu assim pra mim: Mauro, a gente sabe que você quer ir pra Yucatán, a gente sabe que você quer ir pra Chichén Itzá, então vamos oferecer pra você hospedagem lá em Cancún, que é próximo de Yucatán, pra você conseguir seguir sua jornada seguramente. Eu cheguei aqui hoje, então amanhã eu vou pra Chichén Itzá. Essa viagem pro México estava sendo muito legal. Eu tava sozinho lá. E essa foi a única maravilha do mundo moderno que eu visitei sozinho. Eu sentia que eu precisava. E eu acho que foi no lugar certo e foi no momento certo também. Porque depois do turbilhão que foi visitar todas as outras, essa viagem foi boa para eu colocar os meus pensamentos no lugar. E afinal eu tava em Cancún só para fazer uma coisa: visitar Chichén Itzá. Eu comprei uma passagem de ônibus para a cidade de Yucatán, onde fica Chichén Itzá, uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Chichén Itzá foi a capital da civilização maia. É uma cidade histórica muito importante. No caminho, o guia explicando o que a gente ia ver pela cidade, e com certeza de todas as construções magníficas, a pirâmide de Kukulcán é a que chama mais atenção. Essa foi a primeira maravilha do mundo moderno que eu visitei sozinho. Eu aprendi tanto nessa viagem quanto nas outras. E agora faltam só 2 maravilhas do mundo moderno para eu terminar essa jornada.